Bom dia, mais uma vez aqui para nós falarmos sobre o livro de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. E que esse dia realmente seja muito abençoado para todos nós. Endireite a sua língua. Provérbios capítulo 8, dos versículos 6 a 8 diz assim: Ouve, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Quando lemos este versículo bíblico, nós precisamos entender que existe um longo caminho a percorrer. E nós precisamos entender que Deus, Ele precisa e Ele deseja trabalhar nas nossas vidas através da nossa língua. Existe aqui, mencionado por Joyce, 3 personagens bíblicos e que nós vamos falar sobre ele, sobre cada um deles. E todos eles falam sobre a língua, em momentos diferentes, em situações diferentes. E o primeiro deles é lá em Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Eu vou ler para que nós possamos entender. A língua temerosa de Jeremias. A mim, quer dizer Jeremias, me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Quando Deus, ele chama, ele então chamou a Jeremias como profeta de nações, imediatamente Jeremias disse para Deus que coisas que na realidade Deus não tinha dito. Porque Deus o chamou, mas Jeremias começou aqui a falar: Senhor, mas eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E Deus não tinha dito aquilo para Jeremias. Deus tinha que endireitar a língua, o falar, a linguagem, o verbalizar de Jeremias, porque Jeremias estava olhando para a condição dele humana e Deus estava olhando à frente, os propósitos dele para com Jeremias. Se Deus diz que podemos, preste bem atenção, se Deus diz que podemos, então nós podemos. Nós não podemos contrariar e contra a vontade de Deus. Nós não podemos ir contra aquilo que Deus fala. Precisamos dizer sobre nós o mesmo que Deus diz sobre nós. Como? Nós vamos contradizer o Todo-Poderoso? Então, Jesus disse, lá em João 8, 28 e também 12, 50. Não falo minhas próprias palavras, mas falo as palavras daquele que me enviou. Eu digo somente o que tenho ouvido de meu Pai. Então Deus, ele deseja trabalhar. Deus, ele nos chama para ir mais alto, em lugares mais altos. Ele nos desafia a não mais falar nossas próprias palavras. Ele quer que falemos não o que vem da alma, mas o que vem do nosso espírito. O nosso espírito, ele clama por Deus. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos falar a linguagem de Deus. Deus, ele quer lapidar, trabalhar. Ele tem trabalhado em nossas vidas há muitos anos, desde quando nós nascemos. Mas está agora na hora de alguns ajustes, sabe? Aquele detalhe final.
aqueles detalhes que fazem toda a diferença. É isso que Deus deseja para nós. Lá em Jeremias 5,14 diz assim: portanto assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, na boca de Jeremias, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Deus está nos chamando para subir mais alto, para uma nova etapa. E cada nova etapa do poder e das bênçãos de Deus, experimentaremos nova oposição. Sim, no passado, Jeremias, ele pôde ter falado de maneira em que falamos agora. Ah, Senhor, não sei falar, como que farei? Dando desculpas. Mas Deus estava chamando para uma nova etapa. Nela, aquele tipo que fala lhe causaria sérios problemas. Como nós lemos agora mesmo, Jeremias 5,14. Fogo consumidor. E essa era a palavra de Deus para o povo, e Jeremias não poderia negar. Devemos reconhecer as palavras erradas, podem abrir portas para o inimigo, que não desejaríamos. Deus, ele deseja abrir portas de bênção para nós, porque Satanás está procurando pequenas brechas. Ele não precisa de porta grande para fazer destruição. Pequenas brechas, pequenas palavras. Então, nós precisamos ter a sabedoria de como Jeremias mudou o seu posicionamento. Como Jeremias decidiu coisas novas acontecer na vida dele, através da vontade de Deus. Também outro exemplo bíblico que eu quero aqui relatar, conforme Joyce no seu livro, a língua pesada de Moisés. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. As desculpas. Moisés disse: sou pesado, a minha língua é pesada. Quando Deus ele chamou Moisés para ser o seu porta-voz diante de Faraó e também diante dos israelitas, ele alegou, Moisés, que não era eloquente para fazer o que Deus queria, pois tinha um problema com a boca. Alguns historiadores, como Flávio José, relatam que com certeza Moisés ele tinha um problema de gagueira. Por isso que ele diz que ele não era eloquente e a sua língua era pesada. E a resposta de Deus foi, lá no versículo 11 de Êxodo capítulo 4. Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Às vezes nós pensamos que Deus não conhece todas as nossas fraquezas, mas Ele conhece. Às vezes podemos ter o hábito, de xingar, de esbravejar, e você acha que Deus não vê isso. Às vezes nós maldizemos as coisas que nós temos, ao invés de agradecer. Lembra a aula anterior, de algumas semanas atrás, onde nós tínhamos um propósito de escrever 40 motivos de agradecimento? E aí, você fez? Você cumpriu o seu desafio? Mas é mais fácil nós reclamarmos e maldizermos. Preste bem atenção. Moisés disse: ai, Senhor, eu não posso. A minha boca é pesada. Quando nós entendemos que o Senhor nos chamou para ministrar a sua palavra em larga escala, nós, às vezes, podemos dizer assim: olha, eu sou uma mulher, como poderei fazer isso? Duvido que Deus tenha se esquecido que você é uma mulher, ou eu, ou uma criança seja uma criança. Nós não podemos, de forma alguma, olhar para isso. Mas nós temos que aceitar que aquele que nos criou, ele jamais duvidará de nossa capacidade. Outro exemplo que eu quero aqui dar para vocês é de Isaías. Isaías disse que ele tinha lábios impuros. Vamos ler Isaías 6, do 1 ao 9?
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sobre um trono, e as asas de suas vestes as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve, ouve e não entendais, vede, vede, mas não percebais. O chamado de Isaías é um exemplo excelente da excelência de Deus de purificar a língua daquele a quem ele quer usar. Lembre-se bem dessa passagem, a aproximação do serafim com uma brasa viva e registrada aqui como um acontecimento instantâneo, o que nem sempre vai acontecer comigo e com você. Preferiríamos um livramento milagroso, mas normalmente o Senhor tem de nos colocar num processo de limpeza. O que precisamos extrair desse versículo é o princípio estabelecido nele. Preste bem atenção. O versículo 7 declara que o pecado de Isaías foi perdoado. Portanto, podemos presumir que sua língua impura era pecadora e precisava ser purificada. E no versículo 8, vemos o chamado de Isaías. Disse Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Seu coração queria servir ao Senhor, o que Deus já sabia antes de levá-lo à sua presença. Deus, ele usa vasos rachados, mas o importante é que ele nos leva à olaria e ele nos conserta, ele nos faz de novo. Assim como Isaías teve os seus lábios purificados, Deus também quer purificar a mim e a você. Que o Senhor nos abençoe. Possamos buscar de Deus os propósitos dele para conosco. Um grande beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.